Olá, povo de Deus, domingo 21 de janeiro de 2024, terceiro domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas 3, de 1 a 5 e 10. 1 Coríntios 7, de 29 a 31 e Marcos 1, de 14 a 20. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade e eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. O livro de Jonas é uma novela didática, cujo tema central é a necessidade de Israel se converter. Por isso, o livro fala da conversão de pagãos, dos habitantes de Nínive, para mostrar aos israelitas que eles se tornaram tão cabeça dura que até os pagãos os superam no amor a Deus. Trata-se de um período difícil, por volta dos anos 440, 410 a.C., em que o povo de Israel está se reorganizando depois do cativeiro da Babilônia. Nesse tempo, a política dos líderes judaicos, especialmente Esdras e Neemias, favorecia o nacionalismo e o fechamento do povo de Deus aos outros povos. Por um lado, sublinhava-se o fato de Judá ser o povo eleito de Deus, o povo preferido de Deus, um povo diferente de todos os outros. Por outro, considerava-se que todos os outros povos eram inimigos de Deus, odiados por Deus e que deviam ser inapelavelmente condenados e destruídos por Deus. Por isso se entende o tema central do livro de Jonas, que mostra que fora do povo de Israel tem gente que merece a misericórdia de Deus, pois a possibilidade da salvação é universal. 1 Coríntios 7, de 29 a 31. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Corinto era uma grande cidade e no meio dela estava uma das comunidades fundadas por Paulo, mais viva e dinâmica. Porém, enfrentava uma série de dificuldades e problemas externos, pela influência da cultura grega, e interno devido à disputa por espaços na comunidade. Na comunidade cristã de Corinto, vemos as dificuldades da fé cristã em se inserir num ambiente hostil, marcado por essa cultura pagã grega e por um conjunto de valores que estão em profunda contradição com a proposta, com a mensagem evangélica. O desejo de Paulo é o de apresentar um caminho equilibrado, face aos problemas também na ordem moral, condenação sem apelo de todas as formas de desordem na área sexual e defesa do valor do casamento, elogio do celibato. Provavelmente os coríntios tinham consultado Paulo acerca do melhor caminho a seguir, se era o matrimônio ou o celibato. Nosso texto de hoje é parte dessa resposta, onde a questão do tempo emerge com força,
pois o apóstolo ressalta que deve haver urgência nos cuidados com a conduta moral, devido ao tempo curto que nos toca viver, pois a figura do mundo é passageira. Marcos 1, 14 e 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, também viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. O nosso texto de Marcos de hoje está na primeira parte desse evangelho, onde o objetivo bem claro é levar à descoberta de Jesus como Messias, que proclama o reino de Deus. O final desta parte está em Marcos 8, 29 e 30, com a confissão messiânica de Pedro em Cesaré de Filipe: tu és o Messias. É exatamente para esse final que Marcos quer conduzir todos os seus interlocutores. Galiléia é onde tudo começou, região que sofria todo tipo de preconceito insuflado pelas autoridades religiosas de Jerusalém, terra insignificante e sem especial relevo na história religiosa do povo de Deus. A Galiléia dos pagãos parecia condenada a continuar uma região esquecida, marginalizada, por onde nunca passariam os caminhos de Deus e a proposta libertadora do Messias. Pois, partindo da periferia, Jesus mostra que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Ora, sabemos que os gregos usavam a palavra cronos para indicar a contagem das horas e dos dias, mas usavam também, como o texto de hoje, a palavra kairos, para dizer que havia chegado o tempo favorável, o tempo propício para se buscar a salvação. E é nesta moldura que Jesus chama, segundo Marcos, as duas primeiras duplas de irmãos para serem seus discípulos. Simão e André, Tiago e João, vão perceber essa perspectiva de tempo da graça, o kairos que acontece na vida deles. Nosso texto de hoje traz bem definidos o tempo e o espaço onde tudo começou. Depois que João foi preso e à beira do mar da Galiléia, terminou o tempo do precursor, daquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. E o mar da Galiléia se configura um local emblemático, pois rico em peixes, com as margens cobertas de vegetação abundante, com um expressivo vinhedo, deixam claro que os discípulos tiveram que fazer uma radical mudança em suas vidas. Deixaram a segurança e as possibilidades de uma vida bem-sucedida como pescadores para se tornarem seguidores de um projeto que ainda não estava claro para eles. Vão passar pelas adversidades mais profundas de suas vidas, porém encontrarão o sentido último de suas existências, de pescadores de peixes a pescadores de pessoas, de gente, para o reino. Sem a fé num novo projeto na vida, ninguém pode experimentar a realização existencial
de ser seguidor de Jesus, anunciador do reino. Um beijo no seu coração.